Olá, caríssimos irmãos. Nos encontramos mais uma vez para dar continuidade ao nosso programa, O Diretor Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um tema específico que está contido no livro A Imitação de Cristo, que é um dos livros que nós sugerimos para que vocês fizessem uso para fazer esta caminhada da direção espiritual. O tema proposto está no capítulo 9 da Imitação de Cristo, da obediência e submissão. Lembrando que o diretor espiritual será aquele que irá dar ao dirigido algumas pistas de coisas que eles devem fazer para poder progredir espiritualmente. O objetivo da direção espiritual é alcançar o progresso espiritual. E aqui nós nos esbarramos em um dos problemas, que é da obediência e submissão. Muitas vezes o dirigido ele tem dificuldade de ser obediente, não só ao diretor espiritual. Ele tem dificuldade de ser obediente a qualquer pessoa. Às vezes, esse homem, por exemplo, ele tem dificuldade de obedecer alguma coisa que a mulher dele falou em casa, porque em casa o marido e a mulher também colocam ordens, a serem observadas. E aquela pessoa que tem dificuldade na obediência vai também ter dificuldade não só com a mulher em casa, mas também com o diretor espiritual. Ou seja, ele vai sempre ficar com o pé atrás. Grande coisa é viver em obediência, sujeito a um superior e não ter vontade própria. Muito mais seguro é obedecer que mandar. Muitos são os em obediência, mas por necessidades, do que por amor, os quais têm fadiga e facilmente murmuram, e nunca terão a liberdade de um ânimo enquanto não se submetem a Deus de todo o coração. Então, o penitente, o dirigido espiritual, ele vai se submeter à orientação do diretor espiritual, buscando assim realizar não a vontade do diretor espiritual, porque o diretor espiritual está fazendo aquele trabalho em nome de Deus. Então, o que ele quer realizar é a vontade de Deus. Então, o dirigido vai observar na orientação do diretor espiritual a voz de Deus que está ali por ele sendo transmitida. Por mais que ande de uma parte para outra, não achará descanso senão na humildade e submissão ao superior. A imaginação de que, mudando de lugar, me melhora e muitos têm enganado. Ou seja, muitas vezes o penitente, o dirigido espiritual, ele acha que o diretor espiritual não está sendo aquilo que ele esperava. Ou seja, o diretor espiritual não está fazendo a vontade dele. Com outras palavras, é isso. E aí, o que é que ele faz? Ele ou despede o diretor espiritual ou abandona e procura outro diretor espiritual. Na verdade, aquela pessoa não está empenhada em querer fazer a vontade de Deus. Ela está empenhada em querer fazer a sua vontade. Então, quando o diretor espiritual bate de frente com a sua vontade, ela não se sente à vontade com ele e aí procura um outro diretor espiritual. Aqui reside um grande erro que deve ser corrigido. Nós, quando procuramos um diretor espiritual,
nós nos colocamos nas mãos do diretor espiritual para que ele nos ajude a seguir os passos de Jesus. Não é para o diretor espiritual dizer: tudo o que você está fazendo está correto, não precisa de correção, não precisa de reparo. Não é para isso que nós procuramos o diretor espiritual. Aqui também eu gostaria de abrir um adendo para dizer que não necessariamente todo mundo precisa de um diretor espiritual. Muitas vezes a pessoa tem uma vida de oração condigna, muitas vezes a pessoa tem um amor profundo pela lei de Deus, pela doutrina da igreja, pela prática das devoções. Então, aquela pessoa, nós podemos dizer que mais ou menos não precisa de diretor espiritual. Ou seja, se você tem uma vida cristã mais ou menos como devia ser, isso significa que você está mais ou menos caminhando no caminho certo. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que não tinha diretor espiritual. Isso não significa que eu estou dizendo que você não deve ter um diretor espiritual. Você deve fazer avaliação como é que está a sua vida espiritual. E quem sabe chamar um padre para conversar, mais ou menos para ver, e depois decidir se você terá ou não um diretor espiritual. E a pessoa que eu quero vos informar que não tinha um diretor espiritual chama-se Santa Teresinha do Menino Jesus. Ou seja, Santa Teresinha conseguiu chegar ao cume da santidade, se tornou santa e hoje doutora da igreja, sem ter diretor espiritual. Muitos santos também não tiveram. Isso não significa que devemos abolir a direção espiritual. Que este livro continue nos ajudando a fazer um caminho em direção de Deus para alcançar a perfeição evangélica. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos nos encontrar no nosso próximo encontro aqui mesmo, neste canal da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.